Olá, pessoal. Eu sou a professora Ana Paula Carraro e nós vamos fazer mais uma questão da prova do Enem, a prova de linguagens. Hoje nós vamos resolver a questão 34. A questão 34 é uma questão de compreensão de texto. Você sabe qual a diferença entre compreender e interpretar um texto? Quando a gente compreende, a gente volta ao texto e encontra nele as respostas necessárias para a questão. Na interpretação, nós precisamos exercitar a conexão entre outras informações que estão fora do texto, para chegarmos à resposta correta, certo? Uma dica também, quando a gente tem questão de texto, é sempre observar o enunciado da questão. Ele nos orienta quanto àquilo que devemos procurar. O texto diz assim: antes de Roma ser fundada, as colinas de Alba eram ocupadas por tribos latinas que viviam o ano de acordo com seus deuses. Os romanos adaptaram essa estrutura. No princípio dessa civilização, o ano tinha 10 meses e começava por Mártios, atual março. Os outros dois teriam sido acrescentados por Numa Pompílio, o segundo rei de Roma. Até Júlio César reforçar o calendário local, os meses eram lunares, mas as festas em homenagem aos deuses permaneciam designadas pelas estações. O descompasso de 10 dias por ano fazia com que em todos os triênios, um 13º mês, o intercalares, tivesse que ser enxertado. Com a ajuda de matemáticos do Egito emprestados por Cleópatra, Júlio César acabou com a bagunça ao estabelecer o seguinte calendário solar: januários, februários, mártios, aprilis, maios, júnios, quintilis, sextilis, setembro, outubro, novembro e dezembro, quase igual ao nosso, com as diferenças de que quintilis e sextilis deram origem aos meses de julho e agosto. Vamos à questão? Ela diz assim: considerando as informações no texto, é uma questão de compreensão, tá? Mas observe, eu preciso compreender o texto e observar aspectos históricos da formação da língua portuguesa, né? Então, na nossa formação da língua, é importante a gente lembrar que a nossa língua deriva do latim. Pensando nisso, a atual escrita dos meses do ano em português, então aqui é para a gente voltar ao texto e interpretar, ou melhor, compreender aquilo que está lá, né? Então, a formação. Considerando as informações no texto, os aspectos históricos da formação da língua atual, a escrita dos meses do ano em português, ela reflete a origem latina da nossa língua, ela decorre de uma língua falada no Egito Antigo, ela tem como base um calendário criado por Cleópatra, segue a reformulação da língua proposta por Júlio César ou resulta da padronização do calendário antes da fundação de Roma. Então a gente já sabe que a nossa língua deriva do latim. Essa é uma informação da história da língua portuguesa. Com base nos dados apresentados aqui no texto, nós vamos entender que a resposta certa é a letra A, né? Porque lá no texto a gente percebe que essa mudança se refere aos meses e não à questão da língua. E que a influência do Egito, dos matemáticos cedidos por Cleópatra, se referem às decisões de Júlio César na construção dessa nomenclatura dos meses e não numa mudança em relação à língua, né? Como a gente poderia interpretar aqui nas outras opções, né? A nossa língua não vem de uma língua falada no Egito, né? O calendário também, ele não foi criado pela Cleópatra, ela cedeu aos matemáticos, né? O Júlio César não estava propondo uma reformulação da língua, ele estava adequando a questão do nome dos meses, né? Da questão do calendário. E não tem uma referência com o calendário antes da fundação de Roma. Então, se a gente voltar ao texto e buscar as informações que estão lá no texto, a gente chega como resposta à letra A. E aí, ficou claro para você? Tem alguma dúvida? Deixe aqui nos seus comentários, não se esqueça de curtir esse vídeo, divulgar, compartilhar, valorizar o nosso projeto, assim você ajuda outras pessoas
a estudarem também. Um grande abraço e até a próxima questão.